Salve, salve, meus amigos do Execução Fiscal em Curso. Porto Alegre, 19 e 17, antecipei o nosso tradicional horário das nossas aulas do EF 360, um giro de 360 graus sobre tudo que é relevante sobre o nosso universo das execuções fiscais. Antecipei por conta de compromissos familiares e não queria deixar vocês sem conteúdo, sem material, afinal de contas, eu adoro estar com vocês aqui compartilhando conhecimento a respeito deste assunto que é minha paixão, as execuções fiscais. E eu resolvi separar aqui com vocês nada menos do que entendendo tudo sobre execução fiscal em 5 passos simples, resumidos, para que você tenha uma visão panorâmica do nosso universo das execuções e possa se situar, porque muitas vezes a gente não consegue ligar os pontos, né? Não consegue fazer aquela engenharia do movimento das execuções fiscais. Então, eu resolvi sintetizar aqui com vocês 15 passos de fácil compreensão sobre o universo das execuções fiscais. E isso não interessa apenas para os profissionais, os iniciados, mas também para toda a comunidade. Lidiane, quando abre vagas, olha, a pessoal da Thalia me confidenciou que abre amanhã o carrinho, tá? Vão abrir amanhã as inscrições da 3ª edição do TAR. Tem ali nos destaques do meu perfil, pode dar uma checada ali na lista de espera deles, enfim, te cadastrar por lá, tá bom? Muito obrigado. Bom, pessoal, então eu separei com vocês, eu quero dar assim, uma aula condensada, prática, realmente capaz de situar vocês neste nosso universo. Então, são 15 passos do percurso da execução fiscal. 15 passos ditados, ora pela lei, ora pela própria jurisprudência, especialmente do STJ, que é o nosso guardião das execuções fiscais. Tem uma vasta produção de atualização desta lei, que é uma lei de 80. Tiago, nós estamos em 1900. 1900. Que 1900? Que? Estamos em 2022. 1900. Tá, então vamos embora. A gente está em 2022, é uma lei já muito antiga, com pequeníssimas atualizações legislativas. Portanto, coube à jurisprudência essa tarefa de atualizar a leitura deste texto, né, com as inovações tecnológicas, com o novo pensamento, que sempre se tenta dar uma isonomia cada vez mais verdadeira neste procedimento tão presente, tão importante. Afinal de contas, as execuções representam 36% de todos os processos do Poder Judiciário brasileiro, dados oficiais do CNJ. E para entendê-la, portanto, primeiro passo. A execução fiscal, ela é um rito privativo da fazenda pública. Tiago, que diabo é isso, fazenda pública? Nós temos um conceito legal de fazenda pública trazido pelo CTN, artigo 209. E lá está dito que fazenda pública é entendida pela União, suas autarquias e fundações autárquicas, os estados, né, as suas autarquias e fundações autárquicas também, Distrito Federal e também suas autarquias, e os municípios, portanto, e também as suas respectivas autarquias e fundações autárquicas que têm natureza de autarquia. A gente vai recordar ainda do FGTS, que muito embora não esteja aqui exatamente dentro do conceito, ele está também dentre os privilegiados com este rito privativo da Fazenda Pública. Então, há um ajuizamento por parte da Fazenda Pública. Claro, é um processo judicial que tramita no fórum, lá numa vara especializada ou numa vara cível, né, onde não há vara especializada em execução fiscal ou onde não há sequer vara cível, é na vara judicial com a competência mais ampla possível. Bom, então é ajuizada, né, por uma entidade da Fazenda Pública com base, passo 2, com base numa inicial bastante simplificada. A inicial, vou abrir a minha letra, eu tinha fechado a minha aqui.
a execução fiscal é ajuizada de uma forma muito simplificada. E a lei, lá de 80, já buscou fornecer, em proveito desta fazenda pública, a vantagem, digamos assim, de produzir uma petição inicial com apenas 3 requisitos. Direcionamento do juízo ao qual, né, é destinado esse ajuizamento. O pedido, que é, na verdade, pedido de liquidação daquela CDA, e o pedido de citação do executado, ou seja, daquele que figura como devedor ou codevedor na certidão de dívida ativa. Esta CDA poderia vir, inclusive, transcrita, absorvida pelo próprio documento da petição inicial, que poderia ser produzida lá em 80 por um processo eletrônico, mecânico, de reprodução. Bom, hoje funciona primordialmente pelo processo eletrônico, então é uma CDA, é o único documento que vem acostado a esta simples petição inicial, dirigida, então, como eu disse, ao juízo, e ele vem à Fazenda Pública, aquelas entidades requerem a citação do executado para que ele seja liquidado, para que ele pague aquele crédito retratado na certidão de dívida ativa. Além disso, passo número 3, não é? Não há necessidade da gente ter uma memória de cálculo, a gente não precisa ter cópia do processo administrativo, a gente não precisa ter nada além. Por quê, Tiago? Porque nós temos a prerrogativa também da Fazenda Pública de apenas ser exigida a apresentação do título executivo da certidão de dívida ativa, porque ela basta por si só. Basta a apresentação da certidão de dívida ativa para atestar o direito daquele credor fazendário. Portanto, uma inicial muito simplificada, apenas instruída pela certidão de dívida ativa, e não temos memória de cálculo, não temos cópia do processo administrativo, não tem nada mais necessário a ser acostado pelo exequente, exigência da lei. A gente vai lembrar também, como eu disse, o STJ vem atualizando a leitura desta lei de 80, súmula 559 do STJ vem dizendo, portanto, que não é necessário apresentar memória de cálculo ou cópia do processo administrativo. Não precisa anotar, vou mandar para vocês pelo nosso canal de e-mail aqui o material didático desta aula com os 15 passos fundamentais para você compreender tudo sobre as execuções fiscais. Se você não está inscrito aqui na lista de e-mails para receber os materiais didáticos, os resumos que eu compartilho com vocês, tem um linkzinho ali nos destaques da bio. Depois da aula, entra ali, te cadastra, e aí amanhã, acho que amanhã eu consigo mandar o e-mail com o conteúdo sintetizado, e para vocês terem sempre à mão. Uma aluna, amiga, seguidora, disse que está montando um livro, né, só com os e-mails, com essas dicas aí, informações, enfim, uma forma simplificada. Afinal de contas, muitas vezes a gente não tem tempo para ler um livro assim de 650 páginas, né, que é o meu livro de comentários. A nossa lei de execuções fica um resuminho bastante prático. Aqui é um resumo, claro, né? Se quiser se aprofundar, aí tem que correr lá para o livro, que é um viés prático, mas bastante aprofundado a respeito da nossa lei de execuções. Seguindo adiante, passo número 4. O juiz vai deparar, portanto, com aquela inicial, com aquela certidão de dívida ativa, vai dar uma olhada, se não tem nenhum problema, não tem nenhuma divergência, não tem a falta de algum requisito legal da certidão de dívida ativa. Quais são os requisitos da CDA? Gente, isso aí dá uma aula inteira, tem aula, né, por aqui também para você consultar a respeito da análise da CDA, análise da petição inicial, enfim, verificar a presença ou não dos requisitos legais. Inclusive, é uma aula que está fazendo muito sucesso por aí, com bastante views. Fica à vontade para pesquisar, coloca lá no search, lá no canal, né? Tiago, requisito CDA, análise, execução fiscal, coisa desse tipo você vai encontrar. O juiz, então, olha esta inicial, a CDA, claro, com uma equipe de servidores que auxiliam nesta atividade, são milhares de documentos, e o juiz, verificando que está tudo ok, no passo 4, profere um despacho inicial, que pode ser apenas um cite-se, ponto.
Antigamente, eu até nem tanto antigamente, eu publiquei aí umas fotografias, né, de carimbo, que era o recebimento da inicial executiva padronizado, j.vistos.citse. Há uma data lá que o servidor preencheu e o juiz rubricava aquilo, era o suficiente para promover o andamento desta execução fiscal. Portanto, o juiz vai dar um CITES. Fundamentalmente, ele vai perceber, né, na análise das meras datas constantes nesses documentos, se, por exemplo, não tem uma prescrição evidente ou alguma restrição ao ajuizamento, alguma coisa que pode ser evidenciada de plano nas execuções de conselhos, ou algum limite, piso para o ajuizamento, quando existe esse tipo de piso, em algumas situações, tem no livro tudo explicadinho. Se ele não percebe nada disso, ele vai dar esse despacho, cite-se. E este despacho já tem uma série de atos inerentes a esta própria decisão. O artigo 7º determina uma série de providências. Providências essas que são determinações da própria lei e, digamos assim, estão implícitas, inseridas, subentendidas na ordem de citação. O juiz determina a citação e daí decorrem várias providências determinadas pela própria lei de execuções. Mas, antes disso tudo, eu quero deixar com vocês a quinta dica para entender tudo sobre execução fiscal. É a dica de que esta ordem de citação, com base no CTN, artigo 174, parágrafo único, primeiro não, né? 174, parágrafo único, inciso primeiro, este sim, primeiro, diz lá que a ordem de citação determina a interrupção da prescrição, claro, da prescrição do crédito tributário. E o STJ, num recurso especial repetitivo, vou deixar o número para vocês no material de apoio, diz que esta ordem de citação interrompe a prescrição, mas retroativamente à data do ajuizamento da execução. Portanto, o juiz determina a citação, está interrompida. A prescrição está interrompida desde o ajuizamento. Está alinhado com a súmula 106 do STJ, no sentido de que cabe ao credor promover a execução, ajuizar a execução. A partir daí, digamos assim, a batata quente está no colo do judiciário, que deve promover aí os atos, né, de seu encargo, e o credor fica ressalvado desde o dia que ele ajuiza a execução fiscal. Então, feito este parêntese na nossa quinta dica, a ordem de citação interrompe retroativamente a data do ajuizamento. Sexta dica sobre a execução fiscal. Diz a lei, como eu disse, há uma série de ordens implícitas na ordem de citação. Nós vamos tentar a citação do executado preferencialmente por carta. Onde está isso? Está no material de apoio, mas no material de apoio está dito que é o artigo 8º, inciso 1º da nossa lei de execuções. Certo? Então, a nossa lei elegeu, isso vai mudar no futuro, vai ser uma citação eletrônica. Na verdade, em médio prazo, a gente vai ter a efetivação do domicílio judicial eletrônico, o STJ, CNJ está trabalhando nisso aí. Domicílio judicial eletrônico, então, vai proporcionar as citações eletrônicas. Mas vamos dizer como a coisa está posta hoje, em 2022. Nós temos a citação eleita preferencialmente por carta. Vai uma carta com aviso de recebimento lá para o endereço citado, indicado na inicial executiva. Bom, e, Tiago, e se a gente não encontrar o carteiro, não encontrar a pessoa, não tiver portaria, não tiver algum problema, o que eu faço? Posso editar? Não. A citação deve ser feita com um passo adicional, tentar-se a citação por oficial de justiça. Nós, aqui na Justiça Federal, os nossos oficiais de justiça são oficiais de justiça avaliadores, por isso eu deixei no material de apoio OJA, né, os nossos oficiais de justiça, dos quais, inclusive, sou coordenador aqui, os oficiais de justiça vão tentar, então, localizar o executado também naquele mesmo endereço. Podem, eventualmente, fazer uma pesquisa de endereço, pode se utilizar do banco de certidões, informações já constantes em outros processos que eles podem consultar, ou que a própria secretaria pode preparar um mandado de citação em penhora, indicando algum endereço adicional que, porventura,
tenha sido frutífero, no qual a gente tenha tido êxito na localização em outros momentos daquela mesma parte, porque a desgraça nunca anda sozinha, sempre tem multiplicidade de execuções fiscais. Muito bem, e aí, se nós não conseguimos citar por oficial de justiça, seja no endereço indicado, seja por diligência, nós podemos fazer a citação por edital. É isso que orienta a súmula 414 do STJ. Não dá para pular fases, né? Tem que cumprir este rito, e este rito é o que estou tentando explicar para vocês em 15 passos simples. Portanto, citação editalícia apenas após frustradas as demais modalidades preferenciais, que são por carta e por oficial de justiça. Muito bem, então o executado, citado por uma dessas maneiras aqui eleitas pela lei, na ordem ditada pela súmula 414, na nossa na nona dica, o executado é citado para em 5 dias úteis, úteis porque assim determina o CPC, que se aplica subsidiariamente na execução. Em 5 dias úteis, ele é citado para pagar ou garantir a execução, é o que decorre do artigo 8º caput da nossa Lei de Execuções Fiscais. E aí, ele recebe essa citação, tem 5 dias para pagar ou garantir. Pagar é um tanto óbvio, né? Mas garantir a execução. 10ª dica, ele pode depositar o valor da execução, ele pode indicar, não é, ao juízo bens próprios ou bens de terceiro, a fim de garantir a execução, ele pode contratar um seguro garantia ou ainda uma fiança bancária. Está tudo no artigo 9º da nossa Lei de Execuções. Portanto, ele pode ou pagar ou garantir por alguma dessas maneiras. Indicar bens próprios ou de terceiro, contratar seguro, fiança ou ainda depositar o valor da execução fiscal. Bom, se o nosso executado não fizer nada disso, citado lá, entregue a carta no seu próprio domicílio, nada disso fizer, não pagar, não garantir a execução, o que acontece? Como diz uma amiga minha, coisas terríveis podem acontecer. E sim, coisas terríveis podem acontecer, e essas coisas terríveis estão abertas lá pelo tema repetitivo 425 da STJ, tá no materialzinho de apoio, no sentido de que, frustrada a execução até este momento, o exequente pode requerer bloqueio de valores que se faz fundamentalmente hoje via Cisbajude, antigo Bacenjude. O juiz, os seus servidores podem lá protocolar uma ordem de bloqueio de valores. Pode eventualmente pedir informações, enfim, algum outro tipo de pesquisa, mas já está liberado fazer bloqueio de valores e pode, inclusive, ser utilizado, claro, a depender dos critérios do julgador, enfim, da sua razoabilidade, enfim, o que ele entende mais pertinente em se tratando de pessoa natural, em se tratando de pessoa jurídica. Ele pode se utilizar da teimosinha, que é aquela reiteração automática por até 30 dias das ordens de bloqueio, certo? De todo modo, coisas terríveis vão acontecer no sentido de que o executado vai amanhecer com contas bancárias bloqueadas, e a partir daí, vocês já ouviram falar, me ouviram falando disso, que acontece o milagre do aparecimento do executado. Ele vai tentar desesperadamente dar conta desta execução, ele pode, não é, buscar um parcelamento, ele vai tentar se valer de alguma providência que eventualmente acomode esse seu passivo tributário, e aí já é, digamos assim, bastante tarde, porque já nós temos garantia, nós temos um bloqueio de valores na execução fiscal. Bom, e se nós não tivermos bloqueio de valores, nós vamos tentar outras medidas. Nós vamos tentar, por exemplo, um mandado de penhora. Né? O nosso oficial de justiça vai lá tentar fazer penhora de bens do nosso executado. E na nossa 13ª dica, ele pode... Eu não estou contando todas, tá? Mas estou seguindo a minha listinha aqui, vocês vão ver. No material de apoio são 15 passos bem numeradinhos, bem certinhos, tá? Bom, então tá. Se ele não pagar, se ele não garantir,
não se conseguir bloquear valores por sistemas eletrônicos, se nós não conseguirmos agora êxito numa tentativa de penhora por oficial de justiça, nós vamos tentar agora o bloqueio, a indisponibilidade de outros bens do executado. Onde é que está isso, Thiago? Súmula 560 do STJ, que abre espaço para a aplicação do artigo 185-A do CTN, que permite, quando o executado citado não garante, não paga e não faz frente à execução, nós façamos a indisponibilização de bens do nosso executado, certo? E aí, uma vez feita a indisponibilidade, né, por exemplo, determinando lá na CENIB, na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, tentamos lá na CENIB o bloqueio de algum imóvel, e o oficial lá do registro de imóveis, por exemplo, o cartorário, nos informa, olha, o nosso executado aqui, lá na comarca de Bauru, tem uma sala comercial. Nós descobrimos isso em todo o Brasil. A gente difunde esta ordem através desta central. E aí, descobrimos lá em Bauru, ele tem uma sala comercial, solicitamos certidão atualizada da matrícula e fazemos uma penhora deste bem. Também podemos ter um veículo indisponibilizado via Renaju ou de alguma outra, algum outro tipo de bem sujeito a registro, enfim, aeronaves, embarcações, enfim, agora o Sniper está aí para tentar, né, atingir de forma mais breve, rápida, prática possível todos os bens do executado sujeitos à penhora. Muito bem. E aí, então, nós temos uma penhora decorrente de alguma tentativa dessas de garantia. Nós vamos formalizar esta penhora, é o 14º passo. Nós vamos formalizar essa penhora por um auto, quando feita por oficial de justiça, ou por termo nos autos, né? Feita pela própria secretaria, né? O escrivão, o diretor de secretaria, lavra um termo certificando que lá está então penhorado aquele determinado bem, veículo, imóvel, tudo que for, e aí abre-se espaço para uma guinada de 90 graus para que nós façamos a abertura do prazo para embargo, certo? Porque a lei, artigo 16, inciso 1º, não vamos abrir um parêntese aqui demasiado a respeito da exigência ou não de garantia para embargar. De todo modo, nós temos exigência legal, artigo 16, inciso 1º da nossa lei de execuções, vamos abrir prazo para embargar. Bom, se o executado não embargar, não se utilizar desta guinada de 90 graus, a dica 15ª aqui é o executado não embargando, o processo vai caminhar para a via, digamos, o caminho, a estrada da expropriação. O processo que antes estava tentando buscar bens do nosso executado, ele encontrando bens, ele vai passar a caminhar em sentido da expropriação, que se pode fazer por adjudicação em proveito do exequente, podemos alienar por iniciativa particular, nós temos o sistema Comprei da Fazenda Nacional a este propósito, nós podemos, que é o mais comum, promover um leilão mediante edital que o juiz providencia e fixa, inclusive, algumas exigências, requisitos, disciplina o funcionamento do edital de leilão, e no leilão se pretende liquidar o bem, o que foi penhorado, e com este valor nós consigamos aquele primeiro desejo, aquele propósito inicial que eu falei lá no início, que é o de liquidar o direito do nosso exequente, certo? Então, são estes os 15 passos fundamentais para que você compreenda tudo que é relevante aqui no procedimento das execuções fiscais, tá certo? Eu disse que seria rápido, disse que seria prático, quero agradecer a todos que acompanharam até o momento, certo? Muito obrigado e até a próxima.